Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Vamos cantar? Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos lá? Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu. Muito bem. Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo, arrependido com... Bonito. Jesus me dá, cante. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me de coração, amou-me. Isso. Me assegurou Jesus, meu Salvador. Jesus aqui curavas aleijado, e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo. Minha alma ele então limpou e deu-me salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu sal. Ouvir de um lar glorioso que Jesus o Rei preparou no céu. Todos nós e no celeste coro ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvo. Jesus me dá vitória, Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me de coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Quero saber a pergunta de sempre, qual é? Trouxeram o livro? Livro de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. O nosso tema desta noite, está ali o casal querido, Maurício e Daiane, na condução aí do multimídia. E nós estaremos então acompanhando este tema: ganância ou gratidão? Ganância ou gratidão? O que você faz, a sua vida,
tudo que você pensa lá no fundo, qual é a motivação do seu coração. Você faz por quê? O que é que te motiva a fazer? Para a esposa, para o patrão, para o amigo, para Deus. Começamos então com esta parábola que Jesus contou. Essa é uma das 10 de Mateus, do livro de Mateus. Das 31 parábolas que Jesus contou, 10 foram contadas só em Mateus. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Por volta da hora 3ª, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça, 9 da manhã, né? E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora 6ª, meio-dia, e de novo na hora 9ª, 3 da tarde, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse: ide também vós para a minha vinha. Faltava apenas 1 hora para o final. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Ouvindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros viram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo ele, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Como dissemos, nosso tema: ganância ou gratidão. Qual é a motivação do seu coração? Por que você faz? Por que você age ou deixa de agir? Deus querido, nosso Pai, nós te louvamos porque Tu és o Senhor das nossas vidas, e cada uma destas parábolas que o Senhor contou, cada um dos ensinos, cada um dos milagres, tudo, ó Deus, teve um efeito pedagógico, havia um propósito, havia um objetivo. E Senhor, nesta noite nós nos ajuntamos aqui e nos alegramos porque outros estão em tantos lugares ouvindo essa palavra, e outros ouvirão outros dias, outros horários, como temos tido a experiência neste tempo. Em nome de Jesus, Pai, recebe esta semente, Senhor, esta semente que é Tua, que o Senhor nos dá nesta noite. Oh meu Deus, que ela seja espalhada
e encontre boa terra nos nossos corações. Fala conosco, Pai, pois eu te imploro misericórdia, te imploro no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus amados irmãos, como dissemos, então o Senhor Jesus, Ele conta aí, pensando em toda a Bíblia, 39 parábolas. E destas 39, tem 10 que só aqui neste livro, segundo Mateus, que apresenta Jesus como rei. E quando nós pensamos neste capítulo 20, veja que Jesus tem algo em mente. Olha aí no capítulo 19, verso 30, como é que termina o capítulo 19. O capítulo 19 termina com uma palavra, que é a mesma palavra com a qual Jesus termina esta primeira parábola do capítulo de número 20. Do capítulo 19, Jesus está falando sobre o jovem rico. E Jesus então está falando sobre o perigo da inversão de valores. Aquele jovem queria a salvação, queria algo bom, mas não estava disposto a renunciar, a abrir mão. Então Jesus termina o capítulo 19, verso 30, mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E no capítulo 20, verso 16, que é o final dessa primeira parábola, Jesus termina do mesmo jeito: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu pergunto aos irmãos, será que Jesus disse isso por acaso? Existem muitos ensinos, mas Jesus está falando com cada um de nós, para que não tenhamos uma sensação, um sentimento de que nós somos mais merecedores, porque fizemos ou deixamos de fazer. O que Jesus quer ensinar é que nenhum de nós jamais terá mérito, merecimento. É o nosso dever, e quanto mais fazemos, nos sentimos devedores. Então Jesus, nesta parábola, está falando deste proprietário, e que ele chega lá às 6 da manhã e convida uma leva de trabalhadores. Depois ele vai às 9, depois ele vai ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. Ele está chamando pessoas para o trabalho. E aí, quando nós pensamos, por exemplo, no grupo que está aqui, qual dentre nós é o primeiro aqui que se converteu? No meu caso foi em 79. Quantos aqui se converteram antes de 79? Sei que tem vários aqui, vários que se converteram antes de 79. Nem vou perguntar, pastor Milton, porque esse aí já tem uma caminhada boa. O fato, irmãos, é que corremos o risco de achar que porque estamos há mais tempo, ou até porque temos uma função, um chamado para ser pastor, ou um missionário, um evangelista, ou alguém que está aí numa ação mais direta, ou até sofrendo, ou até que morreu, e pode haver essa sensação de que esse tal merece mais do que aquele outro. O nosso tema desta noite é
O que você faz ou deixa de fazer, qual é a sua motivação? Por exemplo, no relacionamento conjugal, no casamento, na família. Quando você faz alguma coisa, faz para merecer e cobrar um salário, você faz para ser reconhecido pelo seu querido, pela sua querida, pelo seu filho ou quem seja, ou você faz por gratidão, por querer agradar como reconhecimento, ou seja, você faz para receber o salário. Nos nossos encontros de casais, existe lá uma frase brincadeira, sempre no encontro de casais. Então sempre alguém conta alguma coisa ou fala alguma coisa e diz assim: está investindo, fulano de tal está investindo. Então, por exemplo, o homem foi lá e lavou todos os pratos da casa e tal, e aí alguém diz: está investindo. Qual é a nossa motivação? Alguém já disse que em matéria de adoração, o X da questão é a motivação do coração. É isso, irmão Marco? Né? Marco outro dia publicou essa frase. De forma que nós, como servos de Deus, e Jesus aqui, ele vai ter todo um contexto, e a tônica deste capítulo 20 é isso. O que você faz é para querer ter mérito, você se sente merecedor, no sentido de Deus tem obrigação, ou você faz por gratidão pelo que Ele já fez na sua vida. Então, nós vamos seguir as divisões deste capítulo 20, indo para a primeira divisão, versículos de 1 ao 16. Olha só, leiam comigo. A recompensa do serviço é pela graça e não pelo mérito humano. Jesus, nesta parábola, está dizendo que aqueles que receberam, não receberam pela quantidade de horas que trabalharam, mas receberam pela bondade. Então, aqueles que foram de manhã, olharam os que acabaram de chegar tem 1 hora, viram o que recebeu, aí a expressão um denário, que é equivalente à diária de um trabalhador. Bem, se ele que chegou, trabalhou 1 hora, recebeu um denário, eu vou receber pelo menos uns 5, 6. E na hora, não foi isso que aconteceu. Então, o dono da propriedade diz: o que eu combinei com você foi 1 denário. Toma aqui o que é teu. Agora eu quero dar. Então a gente poderá, naquele dia, na chegada na casa do Pai, dizer: olha, estou no Evangelho há 40 anos. Como que esse que acabou de se converter está recebendo a mesma coisa que eu? Então não é pelo meu merecimento, mas é pela bondade do Senhor. Olha essa frase que coloquei ao lado aí: a graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Eu devo me esforçar? Claro que eu devo me esforçar. Assim como, por exemplo, eu já contei algumas vezes, dos cultos de sexta-feira, que para mim alguns dias é um verdadeiro esforço, porque você está ali na lona e você tem uma sequência de coisas para dar conta. No caso de igreja, de pastor, então o final de semana tem aí demandas e responsabilidades e assim por diante. De forma que eu devo me esforçar, sim.
De vez em quando eu digo para mim mesmo: opa, vamos lá, acorda. Em tantos momentos da vida, e como servos de Deus, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de jejuar, eu devo me esforçar? Claro. Então, temos visto muito isso em Romanos. É pela graça, então, eu posso viver como eu quiser, pecar e não precisa me esforçar? Não, eu devo me esforçar, oferecer um culto vivo, racional, como é a sequência, mas nunca achar que eu tenho o mérito, que eu tenho algum direito e especialmente de cobrar de Deus. Vamos repetir juntos essa parte cinza que colocamos aí? A graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Você nunca terá mérito, é pela graça. Agora você, já que é pela graça, você vai se esforçar. E aí Jesus termina o capítulo 19 e termina esta parábola com a mesma expressão. Muitos que pensam que estão lá em cima vão estar lá embaixo. Muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. O destaque maravilhoso, então, não é o merecimento, mas o destaque maravilhoso é a bondade do dono da propriedade de recompensar aquele que está acabando de chegar, recompensar aquele que até sofreu menos, porque a gente olha para alguns cristãos, a gente, irmãos, tem até vergonha, do sofrimento, do peso, da luta. Uma esposa, por exemplo, que o esposo não é crente, ela é opressa, ela sofre e permanece firme, crendo e confiando. Então, a maravilha, repita comigo: Deus nos abençoa sem merecimento. Todos juntos? Deus nos abençoa sem merecimento. É verdade, houve ali aquelas horas de serviço e dedicação, Deus não deixa de ver. E aí uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, que é o seguinte: olha, Deus, para abençoar, Deus não abençoa a um em detrimento do outro. Deus não precisa tirar de mim para abençoar você, Deus tem bastante. No caso de Abel, o problema não era Abel. Deus disse para Caim: você faça a sua parte, se esforce, ofereça o que eu exijo, o que eu espero, faça da forma certa que você também será recompensado. Então, quando pensamos nesta primeira parábola deste capítulo 20, dos versos 1 ao 16, algumas lições para nós. Quais são essas lições? Em primeiro lugar, éramos imprestáveis. Nós estávamos ociosos. Vejam que aquelas pessoas estavam ali esperando trabalho. E aqui estamos falando de galardão, estamos falando de pertencer ao rei. E que eles ficaram lá das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 15, das 15 às 17. Nós estávamos caminhando para a perdição. Não tínhamos outra alternativa. Mas Ele, pela bondade, nos inclui no seu reino,
alguns com mais sofrimento, outros com menos sofrimento. E não importa o como seja, eu sempre me sentirei ainda devedor, sempre me colocarei como alguém que deveria fazer mais e deveria me alegrar porque o outro está sendo abençoado. Como é que você age no dia da alegria das outras pessoas? A palavra vai nos repreender dizendo: ai daquele que se alegra no dia da desgraça do outro. Ai daquele que se alegra no dia em que vê o outro cair em desgraça. Sabemos que muitas vezes parece haver esse sentimento no ser humano. E como é difícil nos alegrarmos quando vemos que o outro está sendo bem sucedido. Então muitas vezes somos invejosos. Não é que, porque, vamos dizer assim, ele prometeu 1 denário. A reclamação deles não é porque estava recebendo o denário, mas porque o outro recebeu mais. De forma que é a nossa tendência humana. No dia da recompensa final teremos surpresas. Como assim? De achar que estava abafando ou achar que aquele não estaria e aquele ser recompensado, ser abençoado, e a gente diz: ó, se ele está sendo assim, conhece aquela expressão, porque ele e não eu? De vez em quando vemos outros sendo abençoados, caímos nesta tentação. Devemos entender o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Lugar de servo. Ter sido convidado pelo Senhor já é um grande privilégio. Geralmente eu vou nestes encontros dos nossos queridos, pastores, às vezes do conselho, outras reuniões, outros encontros, e sei que tem muitos nos acompanhando, que sempre, hoje mesmo alguém falou que tem acompanhado, mas eu fico impressionado em algumas reuniões quando vai ser a hora do ofertório, e alguém passa ali 10, 15 minutos para dizer por que você deve contribuir, sempre com a expressão de que você deve, como se diz, dar para receber. Você quer receber, você precisa dar. É verdade, tudo que a gente semeia, a gente colhe, mas a motivação não deve ser pelo que eu vou receber, mas a motivação deve ser pelo que eu já recebi. Não deve ser pela ganância do que eu vou ganhar, mas deve ser por gratidão pelo que Deus já me deu. Está dando para entender, irmã Janice? É a questão da motivação. Você deve fazer. E aí, quando a gente inverte isso, vamos ter tristeza no nosso coração. Ele dá a quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, e nós devemos agradecer ao Senhor por isso. Devemos nos esforçar para servir? Sim ou não? É claro que sim. Repitam comigo, vamos acompanhar juntos. Olha só, ser cristão, se você é cristão, é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Somos curados para ajudar os outros, somos abençoados para ser bênção para os outros, e somos salvos para servir. Vamos ler juntos Mateus 18:15? Tomando-a pela mão,
a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. É a sogra de Pedro. Ou seja, servir é uma consequência natural daquele que é servo de Deus. Jesus disse: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir, dar a minha vida em resgate de muitos. Em inglês, a palavra culto é service. A ideia do serviço. O exército da salvação tem no seu slogan 2 S's. Sabe o que significa esses 2 S's? Alguém sabe? O que significa esses 2 S's? Alguém falando aí? Salvos para salvar, será que é isso? Chegou perto. Salvo para servir. Salvos para servir. Então, servir está implícito. É como se diz na China, quando um novo cristão se converte. Eles dizem: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, um novo par de ouvidos para ouvir, novas mãos para ajudar e um novo coração para amar. Nós devemos servir com alegria. É verdade que existem alguns serviços que são, vamos dizer, mais aparentes, aqueles serviços mais visíveis, e há outros que são nos bastidores. Então, se pensarmos neste culto aqui agora, onde eu estou aqui na frente e o meu irmão Maurício está lá atrás, então eu estou aqui sendo visto pelos irmãos e por outros. Vocês nem sabem quem é que está lá. Lá em cima tem alguns irmãos ali trabalhando. De forma que no reino de Deus é assim. A grande questão é Deus que está me vendo e que está vendo não só o que eu estou fazendo, que está vendo também a motivação do meu coração. O que é que me motiva? É a ganância, eu quero merecer, eu estou buscando a minha vontade, ou eu estou oferecendo a Deus uma oferta de gratidão pelo que Ele já me deu. Então a base para o serviço é a salvação. A barreira que impede o serviço é o egoísmo, e o motivo para o serviço é o amor. É o amor a Deus, a gratidão a Deus que deve me motivar a servir a Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma. Não deve ser nunca por culpa, não deve ser nunca por barganha, não deve ser nunca por medo, deve ser por gratidão. Vocês acham que tem pessoas que servem por medo? Sim. Lembra daquela pessoa que alguém disse: mas essa irmã não perde um culto e tal, e o filho mesmo, olha, a mãe, e um dia ela disse: bem, mas eu vou porque eu tenho medo. Para mim, se eu não for, um avião vai cair aqui, vai destruir tudo. Então eu vou porque eu tenho medo se eu ficar. Então assim, deveria ir, mas a motivação estava errada. Todavia, nós, como servos de Deus, devemos servir com toda alegria. E aí tem aqui uma frase do John Wesley. Vamos ler juntos esta frase? Faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a
todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Exige esforço para fazer isso? Sim. E aí, por mais que eu faça, eu me sinto ainda devedor. De forma que quem tem o coração de servo, age fazendo o melhor com o que tem na mão. Se eu tivesse... Mas o que é que está no seu alcance fazer? Por exemplo, nós temos tido irmãs que têm estado hospitalizadas, e vocês não têm ideia do marabalismo, dos movimentos que se faz para socorrer as pessoas que precisam de alguém para ficar de companhia durante o dia, durante a noite. E às vezes se lamenta porque não aparece um filho de Deus, uma filha de Deus. É verdade que está todo mundo tão ocupado, mas quando é com a minha família, aí eu dou um jeito. O meu. Às vezes não tenho tempo, mas quem sabe, olha, eu posso ajudar com uma oferta aí, porque tem gente que poderia trabalhar nisso. Estou dando aqui um exemplo, porque nesses dias temos tido aí essa precisão. Alguém precisa de sangue. Há um silêncio absoluto. Silêncio sepulcral, é assim que fala. Servamos a Deus com toda intensidade no pouco tempo que nos resta, enquanto você puder. Bem, vamos dar sequência aqui no nosso capítulo 20. Capítulo 20, agora a partir do verso 17. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular e no caminho lhes disse: estou subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Nesta segunda divisão, Jesus nos relembra o seu exemplo. Ele está indo para um serviço. A motivação dele não é a ganância, não é algo para si, mas ele está indo para servir. A servir a quem? A quem me possa recompensar é a nossa tendência humana. Convido para almoçar quem pode pagar um almoço para mim. E aqui a lição de Jesus, qual é a motivação do seu coração, desta gratidão? Ele está indo para servir a quem não pode recompensar. Eu jamais terei merecimento, jamais terei condição. Eu me lembro, quando era bem novinho, o meu tio chegou com uma camisa vermelha, a minha mais linda camisa de todas que eu já tive. Uma camisa vermelha, mas que aqui na frente ela tinha uns bordados brancos e um zíper branco. Uma coisa linda. Sei que as costureiras vão tentar fazer essa camisa, né, para dar de presente, ok. Menos, né? Mas o fato, irmãos, é que quando eu recebi aquele presente do meu tio, eu fiquei, como é que eu posso recompensar? E eu fiquei querendo recompensar. Eu pedi um dinheiro ao meu pai. Naquela mesma noite, eu saí, fui na rua, devia ter
por volta de 11 anos para 12, e fui na rua, fui na farmácia, o que é que eu poderia comprar para o meu tio? E aí eu comprei um desodorante. Não era o Três Bruto e Machão, mas qual? O Rastro. Comprei um presente para o meu tio, e aquilo ficou na minha mente. O meu presente era muito menor, mas eu queria dar para ele um presente. A nossa tendência humana de querer pagar, de querer de alguma forma ter algum merecimento, eu queria retribuir para ele. Até onde isso é um orgulho e até onde isso é gratidão. Então olha só, não deixe a rejeição acabar com você. Nós, como servos de Deus, muitas vezes estamos rejeitando o presente só porque é de graça. Nós queremos pagar, e enquanto estivermos querendo pagar, jamais conseguiremos. Aquele meu presentinho jamais pagaria, eu não queria ficar devendo, aquele meu presentinho jamais pagaria aquele presente, o valor, o significado, aquilo que o meu tio tinha me dado. Então devemos ter cuidado para, neste afã de querer ter algum pagamento, não achar que o que Jesus fez foi pouco para nós. Então a terceira divisão, olha aí, versículos 20 ao 28, acompanhem comigo. Olha só, agora a coisa está complicando, hein? Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou: o que queres? Ela respondeu: concede que no teu reino os meus 2 filhos se sentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. E aí continua, o texto, mostrando agora o verso 24. Ao ouvirem isso, os 10 discípulos indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exércitos exercem autoridade sobre eles. Não será entre vós assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja o que sirva, o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. A exemplo de Jesus, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então ali estava aquela mamãe querida, a dona Salomé, não a terrível Salomé do Herodes, mas a Salomé, irmã de Jesus, a irmã de Maria, estava no lugar de tia de Jesus. E o que aquela mulher pediu? Concede ao meu filho. Agora, ela não estava falando do céu, irmãos. Ela achava que chegaria o momento que o reino do Messias seria implantado. Estava pensando aqui na terra. E qual foi a reação dos outros discípulos? Se indignarem. Por quê? A gente vai ver, por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, que eles mesmos estavam avaliando entre si qual deles era o maior, quem ia ter mais crédito, mais recompensa. Ou seja, isso não era e não é uma coisa nova.
Então, uma mãe que de fato servia, mas a ganância a fez esquecer dos outros filhos. Pensou apenas no seu interesse pessoal. Essa é a nossa tendência. Pastor, como resolver isso? Isso não é um lugar onde se chega, mas é uma forma como se vai. Ou seja, é um exercício para cada dia. Deus, qual é a motivação? Qual tem sido a motivação do meu coração? Neste mundo grande, quem é grande neste mundo, se avalia por quantos servos, quantos estão a seu serviço. Isso é ser grande neste mundo. Ser grande no reino de Deus é a quantos você serve. Ei, irmãos, é fácil ou difícil isso? Muito difícil. Vamos então para a última parte deste texto, que está aí dos versículos 29 em diante. Vou deixar aqui para a gente primeiro ler o texto. Olha, veja só, verso 29 em diante. Os 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. É o tema, hein? Compaixão. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais forte e mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Ele lhes disse: Senhor. Eles lhes disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Comovido, isso é ter compaixão, comovido, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Agora aqui nós temos estes 2 cegos, e estes cegos, eles, uma vez sendo abençoados, eles tiveram uma disposição de seguir, de servir. E nós, como servos de Deus, devemos manter esta disposição. Olha essa frase que colocamos ao lado aí: antes de tudo, fé; depois de tudo, gratidão. Mais uma vez: antes de tudo, fé; depois de tudo, gratidão. Aqueles agora estavam seguindo a Jesus não pelo que iriam receber, mas estavam seguindo a Jesus pelo que receberam. É verdade que outros disseram: para de incomodar o mestre. E Jesus às vezes espera um pouquinho, viu, irmãos, para ver a reação do nosso coração. Como é que nós vamos reagir diante da necessidade das pessoas? Então, quais são as lições que nós podemos tirar pensando nestes cegos que estavam no caminho? Em primeiro lugar, a expectativa. Eles esperavam um milagre. Ouviram que Jesus estava passando, ouviram a fama, clamaram. Iniciativa, chamou, gritou, incomodou, mas valeu a pena porque foram atendidos. Você tem uma necessidade, qual é a sua expectativa? Nós temos muitas expectativas. Mas sabia que Deus também tem algumas expectativas? Deus diz: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos maus caminhos. Então a expectativa de Deus é essa: que o seu povo dê os passos, faça a sua parte, e o resto Deus vai cumprir a parte dele. Coragem, obstáculos, reclamação, mas eles continuaram firmes. Disposição, tenham bom ânimo, o mestre vos chama. Guarde um verso da Bíblia, está anotando aí, Salmo 31, 24. Alegre-se, anime o seu coração, Deus te fortalecerá, Deus te responderá, Deus te abençoará. Então tem coisas que Deus espera que a gente faça. E aí o passo de fé. Eles foram e foram curados para a glória do nosso Deus. Quero partir para o encerramento com uma última tela. Algumas lições destes cegos para todos nós. Vamos ficar de pé e vamos ler e acompanhar juntos estas lições que Deus deixou escrito no seu livro para nos abençoar. Primeira lição: não desanimem quando forem desencorajados. Você vai servir a Deus, você não está fazendo como as pessoas esperam, vão te desencorajar, vão jogar pá de terra, pá de desânimo. Segunda lição: fizeram outras tentativas. Não deu certo da primeira, da segunda, da terceira. Parem, não incomodem. Fizeram outras tentativas. O grande segredo do servo de Deus é nunca desistir de continuar. Deus não morreu? Eu creio. Terceira lição: pediram a Deus e receberam o que só Deus podia dar. Os que estavam reclamando não podiam dar o que eles precisavam. O que é que vocês querem? Nós queremos ver. Quarta lição: um era conhecido, o outro não. Quem era o outro cego? Bartimeu era um, famoso até hoje. E o outro quem era? Não sabemos. Olha essa palavra: Jesus abençoa famosos e anônimos. Você precisa, você se quebranta, creia, Deus fará. E a última lição: não abandonaram a Jesus depois de receber a bênção. Louvado seja o nome de Jesus, que seja assim, que Ele encontre a cada um de nós. Independente do que o meu Jesus já me deu ou não, é muito mais do que eu mereço. E Ele me deu e está me dando, e eu não o abandonarei jamais. Não abandonaram a Jesus depois de receber a bênção. Que sejamos marcados por esta marca. Amém? Vamos cantar? Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus.
também ou não, viu? Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Agora cante, me ama. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodes conosco, podes assim dormir. Se a cada momento estamos bem perto de submergir as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, da força do mal, das águas não podem naufragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado: sim, sossegai. Sossega, irmão. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, a força do mal, das águas não podem naufragar. Que leve ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Agora olha para o outro irmão e diga: vai, Marisa, vou olhar para você. Sim, sossegai. Veja a ponte.